Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que leva o seu nome, amém? No vídeo de hoje o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês sobre algo que é muito latente nos nossos dias, que é sobre a correria. E no meio de toda a correria, que é a vida da gente, o Senhor vem me mostrando na minha vida, no meu processo com o Senhor, no meu secreto, sobre o que eu estava fazendo, sobre o sentido das coisas e sobre eu estar correndo atrás do vento. Então a palavra que o Senhor me colocou aqui para compartilhar com vocês está aqui em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4 também, que diz assim: Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Amém? Então, eu fui vivendo um processo ali com o Senhor, que Ele foi me mostrando que eu estava vivendo uma vida totalmente acelerada, totalmente pesada, sobrecarregada. E Deus me mostrou que nessa minha vida de correria, de sobrecarga, de ansiedade que eu estava vivendo porque eu ainda não tinha sido curada na minha paternidade com Deus. Só para contextualizar um pouquinho vocês, e contar um pouquinho do meu testemunho também sobre o que Deus fez na minha vida mais recentemente, que logo depois da pandemia, em 2021, eu saí do meu trabalho no concurso público para eu empreender em casa. E isso aconteceu porque eu engravidei da minha primeira filha e tive ela ali em 2019, mas com todo aquele anseio no meu coração de ficar em casa com a minha filha. Tirei todas as minhas licenças possíveis lá dentro do concurso, tirei férias que estava acumulada e fiquei um bom tempo dentro de casa com ela, mas mesmo assim, depois que eu voltei, ainda continuava aquele anseio, assim, aquela vontade de ficar em casa com a minha filha e eu não via uma saída, eu não via como eu poderia fazer isso por causa da minha renda. Eu falei assim: Senhor, eu sei que eu não vou ficar nesse concurso para sempre, eu sei que um dia eu vou sair dele, e amém, agora eu já saí. Mas lá em 2021, quando eu fui sair, eu saí primeiro com o objetivo de empreender. Eu saí confiando na força do meu próprio braço. Eu saí confiante que eu ia fazer acontecer, eu ia sair confiante que eu ia trabalhar, ia fazer o que fosse possível que estivesse ao meu alcance para eu ter a minha renda e poder ficar em casa com a minha filha. Só que eu fui, como eu falei para vocês, fazendo as coisas na força do meu braço e deixando Deus meio que de lado, assim, não perguntando as coisas para Ele, achando assim que eu tinha que fazer minha parte e amém, que o Senhor, ó Deus, aqui tá os meus planos e o Senhor vai aqui, Senhor, abençoando meus planos. Meus planos são esse aqui, Senhor, empreender, fazer dar certo, fazer acontecer, ser independente de tudo e de todo mundo, porque eu posso, eu consigo, eu vou. E esse era o meu pensamento na época. Só que eu ia ficando cada vez mais pesada, cada vez mais cansada e sobrecarregada. E aí chegou o momento em que eu engravidei da minha segunda filha. Glória a Deus por isso. Orei muito por ela, busquei muito por ela em oração e o Senhor me abençoou. E eu passei a gravidez inteira da minha segunda filha empreendendo também, ali no ano de 2022, 2023. Mas pensa em algo que eu ia ficando cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais preocupada. Senhor, e agora? Como vai ser o meu amanhã? Deus, e agora? Como que eu vou bater essa meta? Deus, e agora? E aí eu ia ficando cheia de preocupações sobre a minha renda, sobre o meu dinheiro, sobre o meu trabalho. E eu não via, assim, tinha muita coisa errada na minha mente, na minha forma de ver a vida, na minha forma de ver como o Senhor me via, na forma de enxergar as coisas ao meu redor. E aí chegou o tempo do Senhor me parar e falar assim pra mim: filha, desacelera.
calma, porque eu é que cuido de você. E o Senhor foi ali aos poucos me curando. E tem até aquele versículo lá em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E realmente o Senhor nos dá alívio. Pode ser que o cenário da gente não mude, mas o Senhor é quem dá para nós o alívio em meio a toda a tempestade. E tudo que eu fiz, gente, empreendendo, tentando fazer acontecer na força do meu braço, eu me sentia andando em círculos. Eu me sentia totalmente fora do propósito de Deus. Já queimava dentro de mim a vontade, o anseio de fazer isso que eu estou fazendo hoje, que é compartilhar a palavra do Senhor com vocês aqui no YouTube. Era algo que o Senhor me deu lá em 2022, mas que eu deixei de lado, porque eu estava preocupada com as minhas coisas, eu estava preocupada com o que eu ia comer, o que eu ia beber, justamente com aquilo que Deus estava falando para eu não me preocupar, que é o que a palavra do Senhor fala, com as preocupações da vida. Mas por que eu estava preocupada? Porque eu não confiava em Deus, eu não confiava que Ele era um pai responsável, um pai bom e que queria cuidar de mim. Eu poderia ter saído do concurso e ficado em casa. Hoje eu tenho essa convicção. Mas lá, ó, o meu primeiro vídeo aqui do canal falando da palavra de Deus, tá aqui nos vídeos mais antigos, lá, é lá de 2022, o primeiro vídeo. Mas não rompeu lá porque eu precisava passar por esse processo com Deus, desses 2 anos aí, 2023, 2024 e esse ano também. E amém. Hoje eu sei que eu sou filha, como diz lá no Salmo número 2. Salmo número 2, versículo 7, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Então, o Senhor gerou em mim a paternidade dele. Ele me gerou como filha. Hoje eu tenho a convicção de que eu sou filha e que eu não preciso fazer a minha vida acontecer. Quem faz as coisas acontecer na minha vida é Deus. E é isso que Ele quer nos ensinar através dessa palavra de Eclesiastes, porque não adianta a gente correr atrás do vento. A gente tem que estar com o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Existe o princípio do contentamento. Deus é um Deus de princípios, de valores, de aliança. Então, se a gente tem essa convicção que nós somos filhos e filhas de Deus e que Ele cuida de nós, a gente vai descansar. Só que a gente precisa entrar nesse processo de cura, de libertação, de convicção, sabe? De esticamento ali da nossa fé. E glória a Deus por esse tempo. Foi um tempo muito difícil, mas que o Senhor me ensinou a ter contentamento nele. Porque se o meu coração tá nele, nada mais me falta. A graça dele me basta. Então, irmãos, eu nunca imaginei assim que eu ia dizer isso assim com tanta paz no meu coração. A graça dele me basta. Porque quando o Senhor falava assim, Rayane, a tua graça me basta, filha. Eu falei, não basta, Deus, porque eu tenho um boleto para pagar. Não basta não, Deus, porque eu tenho que comer. Mas o Senhor foi provendo na minha vida de uma forma tão maravilhosa, tão milagrosa, que eu sou grata, assim, eu não tenho nem como agradecer a Deus. Mas amém. Vamos lá. Em Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Tem versão que fala assim também: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Amém? E, gente, mesmo depois que o Senhor me pediu para largar tudo, para entregar tudo nas mãos dEle e confiar que o mais Ele ia fazer, e Ele fez,
eu ainda demorei um tempo para acostumar, porque eu tava ligada assim no 220, sabe? E aí eu fui desacostumando assim aos poucos, bateu até assim um desânimo, uma tristeza, uma falta assim de propósito, falta de, sabe? Eu me via assim fora da minha identidade, parecia que eu não sabia mais quem era eu. E o Senhor foi me ensinando quem era eu, me colocando de volta, me entregando de volta a minha identidade nele. O Senhor foi fazendo isso em mim e me ensinando que de quem que eu sou filha, me ensinando para que ele me criou, para que ele me chamou, para que eu estava passando aquele processo difícil com ele, porque o Senhor não desperdiça nada, tudo o Senhor, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então o Senhor tinha um chamado comigo, um propósito comigo, algo que era para eu fazer, mas que eu precisava passar pelo processo ali e ele precisava arrancar de mim toda ferida, toda falta de paternidade, toda falta de contentamento no Senhor, porque eu não estava cumprindo o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Então, em primeiro lugar, então eu precisava voltar a esse princípio, a esse fundamento de amar ao Senhor acima de tudo. Independente do meu trabalho, independente de qualquer coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, com todo o meu coração. Então ali o Senhor foi me ensinando a amar a Ele. Em um tempo muito difícil, em um tempo de deserto. E realmente o Senhor me ensinou a viver na prática aquilo que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Porque não vai faltar as coisas? Não, as coisas vão faltar. O Senhor vai permitir faltar, às vezes, pra gente entender que o que não pode faltar na nossa vida é a presença dEle. Pode estar faltando aquilo ali que a gente deseja ter, pode estar faltando, não sei, a despensa pode estar vazia, a geladeira pode não estar com aquele suco, aquele doce que você gostaria, mas Ele tá ali. Gente, é incrível que eu tô lembrando aqui, o Espírito Santo me lembrando que teve um dia que eu tava em um dia assim que eu não consegui fazer nada. Eu tava ansiosa, sobrecarregada daquele jeito, e eu tava no meu puerpério ainda, da segunda filha. E eu não tinha conseguido fazer nada, não tinha conseguido lavar a louça, arrumar a casa, minha casa tava um caos, assim, virada de cabeça pra baixo, não tinha conseguido fazer comida, eu tava com fome. Sabe aquela fome de comer comida? E eu não tinha conseguido fazer, aí eu falei assim, aí eu olhei pro miojo, eu falei, ah não, vou fazer miojo, porque é o que vai dar pra fazer hoje. Aí eu sentei na poltrona assim, comecei a querer chorar, comecei assim, meu Deus, nada tá fazendo sentido, Senhor. Porque, como que eu vou passar por isso, como que eu vou sobreviver a isso? E aí, do nada, o vizinho chegou com uma marmita cheia de comida, pra mim, do nada assim, o vizinho. Aí ele falou pro meu marido, não, é que eu tava fazendo um bico ali no restaurante, e aí eu trouxe essas comidas aqui pra casa e passei aqui pra deixar essa comida. E aí quando meu marido entrou com aquela marmita dentro de casa, quentinha, assim, da hora, a comida. Aí gente, foi a mesma coisa que o Senhor falou pra mim assim, calma, porque sou eu que cuido de você. Eu sei do que você precisa. E o Senhor, Ele me respondeu de um jeito tão lindo ali naquele dia, através daquela marmita, que, gente, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Na simplicidade, assim, o Senhor fez grandes coisas dentro de mim. Ele mostrou que Ele queria cuidar de mim, que Ele me ama e que eu sou filha. E o meu coração precisa estar nele. O meu contentamento, o meu amor precisa ser dele. Totalmente. Amém? E teve um dia também que eu ainda tava desacostumando ali. Desacostumando não. Acostumando a desacelerar. Que o Senhor começou a me incluir nas coisas da igreja. Eu comecei a participar mais.
comecei a dirigir os cultos. E um dia que eu estava na escala para dirigir o culto, o culto começa às 7 horas. Eu saí de casa às 6 horas. Coloquei as meninas no carro, cada uma na cadeirinha, e fui pra igreja. E eu moro um pouco longe da igreja, mas eu fui dirigindo, gente, numa velocidade que vocês não têm noção. Eu tava quase 100 por hora, eu tava 80 e tantos por hora. Na avenida, assim, correndo, correndo, correndo. E aí o Espírito Santo bradou assim dentro de mim: você tá correndo por quê? Aí eu continuei assim, né? E de novo o Espírito Santo: você tá correndo por quê, filha? E aí eu fui, encostei o carro na hora, parei ali, já comecei a chorar, e o Senhor foi ministrando dentro de mim. Porque eu não tava atrasada. Eu não tava atrasada para chegar no culto. A minha casa, a distância é mais ou menos assim, de 10 a 15 minutos. Eu chego lá, né? É rapidinho, então não precisava aquela correria toda. Não precisava aquilo. Eu tava correndo por quê? Então, o Senhor vai me parando ali, me desacelerando e me ensinando o contentamento nele, me ensinando a confiar nele e a entregar o meu dia a dia, cada passo. Seja para lavar a louça, seja para arrumar a casa, seja para fazer uma comida, o Senhor foi me ensinando. O Senhor me ensinou a cozinhar. Oh, glória a Deus. E amém. Não que eu não soubesse antes, mas hoje eu creio que eu sou uma melhor cozinheira, que o Espírito Santo tá ali no dia a dia. Falou: Senhor, vai me ajudando aí, vai colocando os temperos. E em nome de Jesus. E teve também algo que o Senhor trabalhou em mim, que lá no final entre 2023 e 2024, ali o Senhor permitiu que eu e meu esposo fizessem estudo bíblico. E aí, toda semana, desde ali, início de 2023 mais ou menos, toda semana, toda quarta-feira a gente faz esse estudo bíblico até hoje. Só que na minha cabeça, naquela época, a proposta que eu fiz para meu marido era a gente ler a Bíblia inteira em um ano. Em um ano a gente ia ler a Bíblia inteira. Tipo assim, a gente fazia o estudo, lia não sei quantos capítulos, 10, 11, 12 por dia ali, naquela quarta-feira. Passava a semana toda depois sem a gente se encontrar de novo para ler a Bíblia. E depois ia de novo, na quarta-feira, mais uma rodada de Bíblia. E aquilo, eu ficava ansiosa, porque eu queria que chegasse nas partes que era para Deus falar com ele e tal, e não sei o que. Não sabia eu que Deus estava trabalhando era em mim, me ensinando a ter calma, me ensinando a ter disciplina, constância, me ensinando a palavra dele, assim, a eu mastigar a palavra do Senhor e não ler na correria, porque muitas vezes a gente vai lendo aqui na correria e nem medita na palavra. A gente tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, tem que deixar a palavra entrar, tem que deixar a palavra penetrar na nossa alma. E eu tava fazendo tudo na carreira, assim, ó. A gente lia, se entendeu, quem não entendeu mais, e até a próxima quarta. Hoje, a gente já tá numa fase diferente. A gente continua fazendo na quarta-feira mesmo, eu e ele, a gente vai sentar na mesa para fazer o estudo, a gente lê, mas é com mais calma, são menos capítulos, a gente comenta sobre se eu estou entendendo a mesma coisa que ele está entendendo e vice-versa. Então já é algo que o Senhor foi trabalhando em mim, e eu creio que nele também, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, né? Para tudo. E o Senhor vai trabalhando em nós através disso. Então, eu quero dizer para você que, independente da correria que você vive hoje, creia que o Senhor é Deus para te sustentar em meio a tudo isso. E que é possível viver uma vida leve com Jesus. Ele mesmo fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo, que é leve. Jugo suave, fardo leve. Então, é possível a gente viver leveza com Deus. As coisas podem não estar do jeito que a gente queria, o cenário pode estar tudo de cabeça para baixo, mas é possível a gente viver uma vida leve com Cristo. É possível a gente parar de viver nessa correria, de estar correndo atrás do vento, de querer fazer, de querer ganhar dinheiro a todo custo, de precisar, meu Deus do céu, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não, até as nossas administrações, assim, as nossas finanças, o Senhor quer nos ensinar, Ele quer nos direcionar em cada coisa. Então, Ele não quer que a gente viva ansiosa pelas coisas
da nossa vida, pelo nosso dia a dia. Mas o Senhor quer passar tempo com a gente. O Senhor quer ter um relacionamento com a gente. O Senhor quer nos ensinar a ter contentamento nele todos os dias. E que a gente coloque ali, troque com ele o fardo. Porque é pesado, a correria é pesada. O dia a dia é pesado. Então, quando a gente coloca, troca com Deus, toma aqui, Senhor, esse fardo aqui, ó, tá pesado. Deus, tá pesado, mas eu troco com o Senhor, porque o jugo do Senhor é suave e teu fardo é leve. O jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Então, as coisas podem estar difíceis, mas existe a leveza através do Espírito Santo de Deus, em meio a todo o caos que a gente possa estar vivendo. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado com você através dessa palavra, o mesmo que Ele falou e trabalhou comigo nisso tudo. E que o Senhor te abençoe, que guarde você, a sua vida, a sua casa. Medite nessa palavra, compartilhe com alguém, algum amigo que sempre fala assim, ah, vamos marcar, ah, não, tô na correria. Amigo, como é que você tá? Tô na correria. Ô, gente, mas Deus tem uma vida leve para nós, tem uma vida em abundância. A palavra de Deus fala que a bênção do Senhor, ela traz paz e não acrescenta dores. E que a gente não precisa ficar correndo atrás de bênção, porque quando a gente obedece ao Senhor, confia nele, entrega tudo que a gente precisa entregar, as bênçãos correm atrás de nós, né? Lá, eu queria acabar o vídeo, mas o Espírito Santo está me lembrando de outra palavra, eu vou ler aqui com vocês. Em 1 Samuel, capítulo 2, na oração de Ana, que foi a mãe de Samuel, né? Capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 6, diz assim: O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. A palavra do Senhor fala também que do Senhor é o ouro e a prata. Dele é tudo e todas as coisas. Tudo é do Senhor, tudo é dele e para ele são todas as coisas. Então tudo é para ele, tudo é dele. O Senhor sabe o que ele coloca na nossa mão. O Senhor sabe a forma de nos abençoar. O Senhor sabe a hora certa também de fazer isso. Mas primeiro, antes de ele fazer a mudança, antes de tudo, o nosso coração tem que estar contente no Senhor. O nosso coração tem que estar nele, alinhado com Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não fique na correria, viu?